Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje eu quero trazer um comentário sobre lidando com a ansiedade de forma positiva, de forma bíblica e de forma verdadeira. Mateus capítulo 6, eu vou ler alguns versículos que foram palavras ditas pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo e que até hoje perdura-se por gerações e que devemos alimentar a nossa alma e os nossos corações. E diz assim, Mateus 6, 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos ou beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava falando sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma, nem pela nossa vida, não é porque ele estava ignorando os nossos anseios, as nossas necessidades, preocupações e tristezas, mas ele estava mostrando aqui a começar que a nossa vida vale muito mais do que as coisas as quais nós lutamos e nos desgastamos tanto. A vida é curta e o Senhor sabe, e nós que passamos na pele por muitas aflições, sabemos que a ansiedade, ela possui uma força destrutiva, esmagadora, neutralizadora, porque ela se choca com o equilíbrio psíquico e dá desequilíbrio, ela desestabiliza a imunidade, o corpo, a saúde do corpo, ela inibe o crescimento da fé, ela inibe as coisas, sentimentos bons na vida, e ela é apresentada através de nós, ela é manifestada de várias formas, desde problemas de saúde e muitas coisas mais. Então, a ansiedade, ela realmente consome a energia física, mental, a energia do corpo, e é um padrão de comportamento acionado a partir daquilo que começa a vir na nossa mente. Ou seja, vemos as coisas com os nossos olhos naturais que o Senhor deu, e por as coisas não estarem da forma, vamos dizer, ou favoráveis, ou como queríamos que tivesse, aí começa a vir a ansiedade, ela começa na mente.
quando vemos principalmente males, tragédias, enfermidades, incertezas e etc, e etc. A Bíblia também diz em Provérbios 12, 25, que a ansiedade do nosso coração nos abate, e é verdade. E todos nós somos suscetíveis a esse inimigo, a esse gigante que é capaz de nos entristecer e nos abater. Contudo, além da ansiedade do coração nos abater, mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós deveríamos, vamos dizer assim, nos humilharmos na presença dele, para que ele viesse nos ajudar, nos exaltar na hora certa e lançar sobre ele ou para ele toda a nossa ansiedade, os cuidados dessa vida, porque ele tem o controle de todas as coisas e é ele que cuida de nós. Esse é um primeiro ponto para nós enfrentarmos a ansiedade de forma positiva e bíblica. O Senhor falou isto através do seu servo, o apóstolo Pedro, lançando, ou seja, transferindo para o Senhor todos os nossos anseios, temores, cuidados, medos, ansiedades, tristezas, agonias, e até mesmo coisas que são aparentemente irreparáveis. Mas o Senhor diz, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então, às vezes, com a vida dura que às vezes enfrentamos, e nos angustiamos e nos afligimos, de uma forma tão terrível, nós vamos enxergando, com o passar do tempo, que é necessário mesmo nós aprendermos esse princípio. Até porque o Senhor sabe, e nós sabemos, que a nossa estrutura humana ela é frágil, ela é pó. E só o Senhor, Jesus Cristo, pode resolver as nossas causas, dificuldades e problemas. Então, a primeira forma a lidar com a ansiedade de forma bíblica, positiva, verdadeira, é lançando para Deus, ou seja, transferindo para Ele, como eu já disse, tudo aquilo que nos aflige. A segunda maneira de nós lidarmos com a ansiedade de forma positiva é realmente procurarmos entender, nos aprofundarmos no mistério que é confiar em Deus. Confiar em Deus é muito além do que eu dizer assim, que acredito na existência dele. Confiar em Deus é algo assim muito profundo, muito maravilhoso, de grande comunhão, intimidade com o Senhor. Aqueles que alcançam esta confiança em Deus. E ela está disponível para todos. E o salmista Davi, ele dizia algo tanto para a alma dele, como para quem o ouvia na época, e tanto para nós hoje, porque a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada subsiste e sempre subsistirá a todas as gerações que vierem. E está escrito no Salmo 37, versículo 3 ao 5, dizia o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, e que é verdade. Ele dizia: confia no Senhor e faze o bem.
habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, ou seja, sustentado pelo próprio Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se, glória a Deus, é desejar ter a proximidade com o Senhor, é ter alegria nele, é estar, glória a Deus, em comunhão com ele, estar satisfeito pela existência dele. E ele diz: deleita-te no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, se aquilo que queremos é bom aos olhos de Deus, é viável, é louvável, se está de acordo com a vontade dele, ele nos concede. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz aqui que é alguma coisa, não diz aqui que é boa parte das coisas que ele fará por nós, mas diz que ele tudo fará. Um terceiro pré-requisito de nós lidarmos com a ansiedade de forma positiva, bíblica e verdadeira é pedir socorro ao Senhor. Quando eu falo aqui sobre ansiedade, e quando se há outros e outras servos e servas do Senhor que falam sobre esse assunto, não quer dizer que somos imunes à ansiedade, não, porque somos humanos, temos sentimentos, temos emoções, somos pecadores, somos transgressores e somos, vamos dizer, incrédulos. Muitas vezes nós somos cheios de defeito, mas quando falamos algo sobre ansiedade é porque nós estamos aprendendo, nós estamos nessa vida para aprender, para procurar viver, se quisermos ter paz em nossa alma. E o terceiro ponto para se ter a ansiedade de forma positiva é pedindo socorro ao Senhor. Esse mesmo salmista Davi que estava dizendo aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e essa é uma verdade absoluta, incontestável, inegável, que não se pode negar. Ele também no Salmo 121, ele estava dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte e fico me perguntando, em outras palavras, de onde me virá o socorro? E ao mesmo tempo ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Porque ele não deixa nós aleatórios. O Senhor, ele não dormita, ele não tosqueneja, ele não nos abandona, ainda que esteja em silêncio, ainda que a terra esteja um caos, ainda que se haja o cume de violência, ainda que se haja grandes tristezas e em grandes proporções, mas o Senhor não está omisso. Ele existe, é Senhor, e ele pode abençoar o seu povo. E na hora da tristeza, da angústia, da dor, do problema, da dificuldade, da tribulação, é pedir socorro a ele mesmo, porque ele tem poder de dar quietude à nossa alma. Certa feita, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 26, versículo 22, estava ali ele sendo questionado, ali diante daquelas autoridades da época, e ele falou algo muito importante. Ele disse, glória a Deus:
no Atos 26, versículo 22, ele disse: mas eu tenho alcançado socorro de Deus, ainda até o dia de hoje. Permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais nada do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Então, quer dizer, aquele homem, o servo de Deus Paulo, que era perseguido, sofria açoites, não tinha a certeza do amanhã, até quando ia viver, aonde ia viver, como ia fazer. Ele que era perseguido, e ele diz, sempre muitos procuraram matar-me, mas ele também dizia, mas eu tenho até aqui alcançado o socorro de Deus, e é isto que me mantém de pé. Às vezes o socorro de Deus, ele nos vem de uma forma a qual não percebemos. Mas você quer saber se Deus tem te socorrido ou não? Vamos observar o fato de estarmos vivos aqui glória a Deus, uma grande prova de que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem preservado a nossa vida, ele tem nos sustentado, ele tem nos feito permanecer de pé, porque se não fosse a misericórdia dele sobre nós, todos nós já estaríamos sido consumidos há muito tempo. Mas o Senhor é tão maravilhoso, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele tem sustentado a nossa vida, tem nos feito subsistir, mesmo quando pensamos às vezes que é o nosso fim. Um terceiro requisito para, vamos dizer assim, lidar, enfrentar a ansiedade de forma bíblica, positiva e verdadeira é avançar com fé. E avançar com fé significa não só dizer que tem fé em Deus, mas quando eu falo avançar com fé, é nós nos apegarmos a Ele de tal forma que este apego seja maior, transcendente do que o nosso medo. Jó 22, 21 diz, apegai-vos, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, o Senhor nos prometeu a sua paz. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Ele disse, eu vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, ou seja, não baseada em estatísticas ou circunstâncias favoráveis humanas, mas uma paz sobrenatural, uma paz de Deus, a qual não se há uma explicação do porquê ela perdura, mesmo que o mundo esteja num caos. Então, avançar com fé, aquele que avança de forma positiva, ele alcança essa paz. Avançar com fé também, ao meu entendimento, é não deixar de acreditar nem em Deus, nem em dias melhores, mesmo que seja a sua fé, este seu pensamento positivo, entre em choque contra a maré. A maré de quê? A maré de que o mal está assolando o mundo, de que a morte é iminente, de que catástrofes são eminentes, mas aquele que avança com fé, ele não deixa de acreditar em Deus, mesmo que todos digam, olha, não adianta mais não, a estatística é essa mesmo,
está tudo perdido, difícil, não tem jeito. A pessoa que tem a fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, ele crê acima de tudo, de todos e de qualquer circunstância. Quer um exemplo? Romanos 4, versículo 18, fala do servo do Senhor Abraão. E diz assim, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, a esperança que estava imbuída nele era transcendente, diferente da esperança simplesmente humana. Porque a esperança humana é quando ela se baseia em coisas que estão aparentemente dando certo. Aí vem aquela expectativa positiva, aquele ar de otimismo na nossa alma e dizemos assim, agora vai dar certo, agora vai ser bom. Essa é uma esperança, mas assim de forma humana. E a esperança em Deus, ela transcende, porque ela não se fundamenta naquilo que parece que vai dar certo. É assim. Então está escrito, o qual em esperança, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era quase de 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, sabendo e estando certíssimo de que aquele que o tinha prometido é poderoso para cumprir. Glória a Deus. Ele não olhou para as estatísticas humanas, ele não concentrou-se no amortecimento do seu corpo, nem da sua mulher. Ele não concentrou-se em prestar atenção, em se deixar ser, vamos dizer, culminado, entristecido naquilo que era negativo. Não, ele tinha uma fé, uma esperança concreta em cima de que Deus me prometeu, então ele é poderoso para cumprir. Glória a Deus. Isto é, avançar com fé. Glória a Deus. Cada dia que eu, você, tivermos nessa terra, vamos avançar com fé. Glória a Deus. Mesmo que não esteja vendo nada favorável, mesmo quando duramente provado, mesmo quando olhamos e dissemos assim, está tudo acabado, não tem nada favorável, é se firmar em Deus e ter fé nele, viver com fé. Deixe a fé no Senhor Jesus Cristo que você tem ser crescente em sua vida. Glória a Deus. E um quarto ponto que eu falo para encerrar estas minhas palavras dadas pelo Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a quarta forma de lidar com a ansiedade de forma positiva e bíblica é, você pode achar bizarro o termo que eu vou dizer, mas é assim que eu entendo, é abraçar a guerra pela paz, da paz. Ou seja, o que é isso? É porque simplesmente não é fácil no mundo de hoje, o qual nós vivemos, nós termos esta paz constante
em nossa vida. Isso é verdade. Então é preciso travar uma guerra, uma luta, em fixar na mente o seguinte: a começar, eu preciso ter boas expectativas para a minha vida. Deus é maior, Deus é fiel, eu estou vivo, eu estou viva, enquanto a vida, a esperança, eu me apegar a Deus. Ele prometeu na sua palavra que ele é fiel para cumprir, que se o seu povo buscar a ele, ele tudo pode fazer, que não há impossível para Deus, e eu vou crer, e assim procurar a começar a alimentar a mente e o interior com esperança. Esse é um dos pilares da vida cristã e da vida daquele que busca o Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E essas coisas, elas proporcionam a nós termos paz. E tem mais. Como ter paz? Porque a paz, ela neutraliza a ansiedade quando nós nos enchemos de paz. A paz nos é prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, glória a Deus, diz aqui Filipenses 4, versículos 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nestas coisas, ou seja, se são coisas que são dignas para ocuparem o meu pensamento, então nisto eu posso e devo pensar. E diz ainda versículo 9, o apóstolo Paulo aos crentes de Filipos. Ele diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, ele dizendo: isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Só para dizer que numa ocasião em que ele escreveu essas palavras cheio do Espírito Santo, ele estava ali preso, detido, ali numa prisão humana, mas a alma dele não estava presa, e nem a boca dele estava presa, e nem a fé dele também não estava presa. Ele estava ali, glória a Deus, confiando no Senhor e dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: eu aprendi a estar passando pelas situações, sei estar batido, sei também me comportar na abundância, em toda maneira, sobre todas essas coisas. Ele diz: eu fui instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como padecer necessidade. Todavia, ainda assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa disciplina, porque para a pessoa vencer a ansiedade requer um esforço de disciplina começadamente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo adquiriu pelo Espírito Santo do Senhor. E assim somos nós, adquirimos e entendemos os preceitos de Deus. Glória a Deus, nos apegando a Ele, nos aproximando dEle em oração. A princípio, glória a Deus. Então, abrace a guerra da paz, ou seja, para ter paz na sua vida, lute, se empenhe por ela. E começando também outro ponto é manter a mente fixa em Deus. E a nossa mente, ela muitas vezes oscila, vagueia muito.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que penso muito, tenho uma natureza pensante, mas quando nós pensamos demais, se não for a palavra de Deus ou coisas boas, então nós ficamos ansiosos, tristes, abatidos.